Brigada Militar vai lá, pega e leva para essa sala. O senhor soltou um foguete, podia ter ferido. Não soltei absolutamente nada, eu sou inocente. Então dá uma chegadinha aqui na outra sala e mostra o vídeo do ato. Ah, pois é, fui eu mesmo. Então, a infração, que pode ser a prestação de serviço, pode ser o pagamento em dinheiro, pode ser exclusão dos... Quantos torcedores estão excluídos? Então, essa ideia do Gustavo, ela tem muita base. Por quê? Porque são situações que não podem... A decisão não pode ser protelada. Anteriormente, assim, um termo circunstanciado, você vai ser citado. Nunca era citado. Não vai a lugar nenhum. Então, posso anexar um dado aí? Uma vara com plantão permanente é uma boa saída. Porque o Budi, olha aqui, ó, o sujeito, ele pensa assim, porque a multa, depois eu vejo como é que eu pago, o negócio da carteira eu resolvo. Mas se ele sabe que ele faz uma lambança, ele vai pra frente de um juiz, o sujeito se borra de medo de um juiz com uma caneta na mão. Talvez seja mais eficiente. Mais eficiente, porque o juiz vai olhar pra cara dele e vai, escuta, o senhor diz, o senhor trabalha, onde é que o senhor trabalha? O que é que o senhor faz? De quem é esse carro? O senhor tem filhos? O senhor tem mulher, cachorro, papagaio? O que é que o senhor faz? Entendeu? O juiz vai conversar com ele, vai avaliar, o juiz vai pegar o laudo aqui, o teoretismo, o etilômetro indicou tanto, o senhor está sem nenhuma condição, coisa e tal, para lá. Manda o cara, entendeu? A punição é na hora. Manda pra casa ou pra cadeia. É isso. Porque olha aquele que atropelou não sei quantos aqui e foi pra casa. Foi pra casa. Então, deixa o juiz que tem que decidir, o juiz togado tem que decidir. Fala, Marlon Barcelos, não fica nervoso. Eu queria anexar, colocar um dado importante. Em 1974, quando o presidente Geisel, Ernesto Geisel, assume o governo brasileiro e tal, um dos militares, o general Geisel, explode no mundo o problema do petróleo, né? Petróleo que dispara de preço, a criação da OPEP, e os preços explodem no mundo e nós entramos nesse problema muito grande que é a compra do petróleo, que até aquela época a Petrobras era insípida. O que acontece? Naquela época, Porto Alegre tinha em torno de 55 mil veículos e hoje nós temos mais de 700 mil, praticamente com as mesmas ruas que nós tínhamos naquela época. Vejam só o problema que foi criado, é uma coisa muito séria. O trânsito hoje está uma loucura, as pessoas mal educadas, gritando, as mulheres fazendo obscenas, né? Atos obscenos, posições obscenas, essa coisa toda, né? Sinalizações. Isso é retórica de burocrata. Manhattan tem menos da metade da área de Porto Alegre, o dobro de carros, e não tem engarrafamento. Esse é incompetência. Mas o senhor não deixou terminar, faltou preparação para tudo isso, para o crescimento. Jogaram milhões e milhões de carros no Brasil sem ter um preparo, sem armar um novo esquema de trânsito no Brasil. É isso, o senhor me interrompeu, não deixou terminar, agora eu terminei. E como se resolve isso? Mas não sei. Não existe os especialistas de trânsito, a SET, a companhia de trânsito. Aqui tem que fazer a crítica e dar a solução, te vira. Não, mas o senhor que é o candidato a deputado. Exatamente, quem está fazendo toda a plataforma Falando em deputado, o Matheus do Partenon, aliás, quero pedir às pessoas que estão mandando mensagem, põem o nome e o bairro ou a cidade, senão eu não posso ler, tá? Porque é uma orientação, então, nome e bairro ou cidade. O Matheus do Partenon está dizendo, o Chicão hoje está vestido de deputado. Te ofendeu, Chicão? Te ofendeu? Mas se fosse comigo, não deixava assim. Ele não tá. Não. Olha ali, uma camisa listrada. Uma camisa gola listrada, uma gravata chinesa, Xing Ling, e os relógios WZW com charme. E o óculos. Mormai, do meu amigo Morongo, um grande empresário aqui de Porto Alegre, que mora no Morro do Siriu, em Garopaba, lá. Mora mal, hein? Inclusive ele doou, sabe que o Morongo doou a empresa dele futuramente para os empregados, a Mormai. Sabe que essa empresa, para mim, é a melhor empresa brasileira. É grife brasileira, os óculos Mormai. É a melhor empresa brasileira de sportswear. Ele faz relógio, roupas de surfista, de neoprene. Interessante isso. O senhor Vitorino, nós temos um grande amigo, se a dona Carla me permitir, que nos assiste todos os dias. Já não permitiu mais. Não, agora já pode sair na frente, né? E ele
atropelou. Já atropelei. Vai. Ele disse que assiste o programa e me disse hoje, acredito na sinceridade dele, que o nosso programa é o melhor programa de televisão do Rio Grande do Sul, que é o senhor Fernando Vieira, nosso querido apresentador, nosso amigo Fernando Vieira, o grande piada da noite. E vindo do Fernando Vieira, que conhece televisão. Vieira é um craque. A minha mãe dizia quando era pequeno, o Chiquinho era pequenino. Quando for grande, eu te quero na televisão. Eu quero que seja igual o Fernando Vieira. Quando Fernando Vieira é o meu grande ídolo. Quando tu for grande, tu não nasceu desse tamanho, eu nasci pequenino. O Fernando Vieira é tão craque que ele fez um programa uma vez na noite que ele botava apresentador, ele botou 6, Burdi. 6 apresentadores, tinha um harém de apresentador. Aliás, falando em Fernando Vieira, quero mandar um recado aqui a todos os artistas do Rio Grande do Sul. A Festa Nacional da Música 2016, que acontece na segunda quinzena de outubro, já está recebendo as inscrições para os artistas que quiserem participar dos shows que antecedem os shows durante a Festa da Música, porque nós teremos 10 dias de Festa da Música. Então, assim, a fase nacional no Plaza São Rafael, mas antes teremos 7 dias. Nesses 7 dias teremos shows por toda a cidade. Então, aqueles artistas que quiserem participar, quiserem se credenciar para a Festa da Música, entrem no site lá, www.festanacionaldamusica.com.br, preencham o formulário, peçam suas inscrições, se identificam. A gente está abrindo credenciamento para quem quer participar, tocar, enfim, se mostrar na Festa da Música. Carla, eu queria dar um drops, Carla. Um drops bem rapidinho. Um drops bem curto do nosso comércio, que nós temos que incentivar. A Deprecisão, que é um apoiador aqui no nosso programa, ela sempre colocou agora preço igual à internet, porque todo mundo dizia, não, a internet é mais barata que a loja física. Não é, essa lenda terminou. O preço das lojas virtuais da internet e o preço do comércio físico é a mesma coisa. E pega o produto na mão. Tem que prestigiar o comércio físico, que está ali, você pega o produto, leva para casa, não tem essa história de frete, e ainda tem uma vantagem, deu um problema, vai lá e destroca. A internet tem que fazer uma burocracia. Não, dá para experimentar, dá para testar. E põe-se o óculos que é legal. Óculos é uma coisa que a pessoa, Exatamente. Tem que vestir para saber Carla, como é que a senhora não acha a Deprecisão mandou para o Vitorino escolher Tag Heuer. Acho que o Vitorino tem que usar Tag Heuer, o óculos da Fórmula 1. O senhor é muito arguto. O que é isso? Arguto, aquele arguto. O que é Google. Mas que ele me disse que... Se fosse comigo, eu não aceitava isso. O arguto é o cara que não faz nada que ele chamou. Parceria masculina, é esse? Quem é o arguto? Capaz de perceber rapidamente as coisas mais sutis, de espírito sagaz e penetrante. O penetrante é o problema. O grande problema do arguto é o penetrante, viu? Daqui a pouco está sendo penetrado pelo arguto e está implodindo. Está aqui no Google, eu dei um Google. Mas eu sei, mas é a palavra, eu queria. Ele é arguto. Ele fez uma explanação, uma explicação. Eu quero mandar um drops também, rapidinho, tá? Para Maria Helena Santos e para o Luiz Daniel, que hoje estão fazendo 30 anos de casados. São bodas de pérolas. Ela queria muito que eu mandasse um beijo bem especial para os dois. Diz que eles passaram por poucas e boas, em especial na época da Varig, que vários casais acabaram se separando, mas que deu tudo certo, que hoje eles estão comemorando 30 anos. Parabéns pela parceria, parabéns pela força, e eu admiro essas pessoas, esses casais, que não é por qualquer coisa que estão se separando, que estão lá na saúde, na doença, eu na tenho alegria, amigos que namoram 3 dias depois já brigam. Eu namoro descarte. É instantaneidade. O Juarez do centro da cidade está pedindo. Chicão não vai gostar muito desse meu... Carla, por favor, Carla, pede mais guardas municipais para Tramandaí. A cidade está entregue aos bandidos. Nos dá essa força. O Juarez do centro. Agora, não sei se é centro de Porto Alegre ou centro de Tramandaí. E ele diz, Carla, dá um jeito, me manda um vale da Devassa. Já cansei de mandar mensagem, nada. Eu vou te dar um conselho. O vale eu não posso, mas um conselho sim. Já deixa preparado o teu CPF, a tua carteira de identidade e o teu nome. Na hora do sorteio, só coloca a frase. Carla, eu posso fazer uma pergunta pro Burdi? O Burdi, o nosso jornalista aqui, que tantos anos milita no jornalismo, uma das figuras de maior credibilidade do Rio Grande do Sul, que eu tenho a honra de ser colega aqui da bancada, eu quero fazer uma pergunta para ele, que o governador não vai fazer essa pergunta, então eu vou perguntar para o Burdi. O governador não responde. O governador não responde. Não, mas milionésima vez, Burdi, eu e a Carla Criva, os dois têm a mesma pergunta, eu queria que você respondesse. Por que o governador não pede a Guarda Nacional, que é de graça?
de graça. Piauí pediu, Alagoas pediu, e não vem naquele desdobre que tem que ter um evento, que nem a Olimpíada, que tem uma tragédia nacional. Aqui tem uma tragédia já, que é insegurança. Queres a resposta em uma palavra? B-I-R-R-A. Birra. Tá, então as pessoas estão morrendo por birra. Então põe na conta do governador. O governador tem que pagar pelo menos o velório ou assistência médica agora. Se eu levar um tiro alguma coisa, o Vitorino é meu advogado contra o governador. O governador vai ter que bancar no hospital. Pode ser qualquer coisa, hein? Dentro dessa discussão, o Bordi, o Carlos de Santa Cruz do Sul botou o nome, né? Então, legal. Obrigado, Carlos, pela participação. Um abraço a Santa Cruz. Ele diz o seguinte: assisto o programa todo dia. Gostaria da opinião de vocês sobre a pena de morte ou a prisão perpétua. Muitos acreditam que a pena de morte no Brasil resolveria o problema da violência, mas eu já ouvi dizer que nos Estados Unidos a criminalidade não diminuiu, mesmo depois de ter a pena de morte ou prisão perpétua. E agora, o que dizer? O Carlos, assim, ó, é lenda. Os menores índices de violência nos Estados Unidos, atentado contra a vida, estão exatamente nos estados que têm pena de morte. Texas. Entra, não acredita no blá blá blá. Entra no site americano. Mesmo com a venda de armas. Justice, eu não lembro o site certinho, mas é do Ministério da Justiça americano. Lá tem os dados estatísticos por estado. Morte por arma de fogo, eles são detalhistas. Mortes por arma branca, acidentes de trânsito, tá tudo detalhado lá. Você vai ver que os 11 estados americanos que têm pena de morte são os que têm os menores índices de violência, atentado contra a vida. Já aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, região metropolitana, não respondeu. 7... Ai, desculpa, o Bordi não respondeu. Agora eu te atropelei. Vai. Eu tenho lido, estudado sobre esse assunto e eu trago hoje o exemplo do Japão. No Japão, quando há reincidência, Tu respondeu pelo Bordi. Um homicida, um criminoso, comete um assassinato, depois o segundo assassinato, e verificam que ele tem um transtorno mental que não retorna mais, que é irreparável, aí existe a pena de morte. Esse é o caso do Japão. Quantos casos nós temos aqui? Olha, com essas condições? E critiquem o Japão. Como sociedade, como país, critiquem o Japão. Olha a notícia de hoje. 7 assassinatos foram registrados na região metropolitana de Porto Alegre no intervalo de 9 horas. Da noite de ontem ao começo da manhã dessa terça-feira. Alvorada, 3 mulheres foram mortas a tiros no bairro Jardim Porto Alegre no início da manhã. Atiradores a pé foram até a rua General Osório e mandaram moradores entrar nas casas. Depois, atiraram nas vítimas que não foram identificadas. Porto Alegre, também na manhã de hoje, um casal foi encontrado morto no bairro Mário Quintana. As vítimas estavam amarradas no porta-malas de um carro e apresentavam diversas marcas de tiros. Há hipótese de relação com o tráfico de drogas. Também aqui na capital, 2 assassinatos foram registrados na noite dessa segunda-feira. Um jovem de 19 anos foi morto com 12 tiros na cabeça da Rua Liberal, no bairro Ipanema. Na Zona Norte, um homem de 34 anos foi morto com golpes de facão na cabeça. Ninguém foi preso até agora. Em pesquisa. Ninguém foi preso até agora. Aí o governador fazendo esse o tráfico, ele se alastra cada vez mais. E ele se alastra porque há consumidores. Eu nunca vi incriminar algum consumidor. Na China, o consumidor tem a mesma pena que o traficante. Então, sabe que eu escutei o Sidney Bruzuska, né? Sim. O juiz titular da execução de penais. Eu escutei ele falar dizendo que o governo está agindo errado. O que o governo está fazendo? Ele está indo no ponto de venda da droga, retirando quem está administrando o ponto, e esse ponto ele vai ser tomado de novo por novos. E aí eles se matam pelo ponto, mas eles não acabam com o ponto. O ponto continua existindo. Então, novos traficantes vão ocupar aquele ponto. Para ocupar aquele ponto, muita morte vai rolar. Então, que eles tinham que extinguir os pontos de vendas que eles conhecem muito bem. A radiografia é perfeita. Então, assim, tem que pegar as pessoas que entendem do assunto e colocar para conversar, como o Bordi já disse. Não adianta só governo ficar isolado e não conversar com, por exemplo, Sidney Bruzuska do Judiciário, com o Legislativo. O que a gente pode fazer junto? Como é que a gente vai tentar contornar essa situação? Enquanto não tiver uma unidade, uma união
a gente não vai conseguir resolver. Dona e a sociedade também Dona tem que se envolver. Eu só, desculpe interromper, mas eu gostaria de hoje mostrar a minha felicidade, porque quando peguei uma lotação, vocês sabem que eu não dirijo, ultimamente não pude dirigir, em função do problema que eu tive de visão, não consigo renovar a carteira, essa coisa toda. Eu sempre ando de lotação, que aliás é muito mais barato, outros agora estão andando de Uber, que é muito mais barato também. E pela primeira vez em muito tempo eu vi uma moça lendo no lotação. Eu fiquei muito alegre. E eu quero mostrar para vocês como é barato você comprar um livro. Esse livro aqui, o Pai Goriot, é um livro escrito pelo grande francês Honoré de Balzac, né? Que retrata a sociedade do século XIX com muita propriedade. Este homem escrevia livros com uma facilidade realmente extraordinária. É a história, eu não li ainda, mas é a história de um cidadão de 80 anos que dá conselhos para todo mundo. E esse livro mostra como funcionava a sociedade de Paris naquela época. Você vai conhecer Paris e, apesar de ser um livro com todo esse tempo, escrito há tantos e tantos anos atrás, ele mostra uma plena e total realidade do mundo atual. Eu comparo muito, claro, em primeiro lugar, Goethe, o grande Goethe, Wolfgang Goethe, como o grande, maior escritor da Europa naquela época, mas Balzac traduz através da sua importância e através do seu conhecimento e da sua grande facilidade de escrever. Ele produzia muito, ele estava sempre devendo. Então o editor dizia, tem que fazer mais um livro. Ele chegava lá e escrevia o livro, né? E entregando. Por cada mulher de 30? O taradão das velhinhas do Balzac. Mulher de 30. Ele morreu com 51 anos, muito jovem. Então, eu quero dizer para vocês que o preço, o preço desse livro, senhor Vitorino, R$19,90. O Vitorino vai achar muito caro. Vai achar muito caro. É caro. É caro. Não vale a pena. Não, vale a pena, mas eu gostaria de ganhar de presente. Qual era a livraria? Claro. Hoje ele já quis alguma coisa lá do Morongo. Agora ele já está aqui na livraria. Carlinha, daí o Budia falar. Eu quero... Quer um alisamento ou assim umas... Alisar o quê? Voltar um pouquinho atrás para cumprimentar o juiz Brusca, que é uma magistrado, honra a magistratura do Rio Grande do Sul e do Brasil. Que bom. Porque o juiz da vara de execuções criminais tem que ser um magistrado de muita coragem, de muita persistência, porque ele lida... Eu vou narrar aqui em 30 segundos um juiz que antecedeu o juiz Brusca nesta vara, é meu amigo, hoje desembargador Inês da Trindade, que era convidado permanente do programa que eu apresentei por mais de 10 anos na Rádio Guaíba. E nos tornamos amigos. Uma vez por mês eu ia à vara tomar um cafezinho com ele e conversar. Porque no programa tudo era muito... O programa tinha 1h15, mas entrava, saía e... Bom, eu ia lá conversar, porque sempre me enriquecia conversar com o juiz Renês, hoje desembargador. E eu vi aquela antessala de pessoas, porque o juiz ali decide se liberta ou não liberta. Então está com a vida das pessoas e das famílias, e as famílias ali na sala de espera. Olha, tem que ter, sei lá, tantas qualidades e persistência. A Inês da Trindade tinha e o juiz tinha e tem. E o juiz Brusca também numa linha de apaziguar, de entender e de se manifestar, porque o juiz só pode se manifestar nos autos, não. Ele tem a coragem de comparecer em programas de rádio, televisão e falar abertamente sobre as chagas da sociedade. Honram a magistratura do Rio Grande do Sul. Dona Carla, posso dar um drops? Muito interessante, o pessoal da Zona Sul, que eu moro na Zona Sul aqui no Santa Teresa, e eu sou talvez um dos jornalistas que mais conhece esse tipo de alimento, embora não é o meu alimento preferido, eu como muito pouco isso, que é a pizza, a história da pizza, a lendária pizza, que não foi fundada em Nápoles, foi no norte da Itália, perto de Bolonha. Em Nápoles foi a Margherita. O Belo é o maior pizzaiolo do Rio Grande do Sul, que era da Sereníssima. A Sereníssima não existe mais. E o Belo colocou uma pizzaria agora na Assunção. E me encarregou de eu escolher um nome. Eu escolhi o nome, tinha 2 nomes que eu mandei para ele. O Capolista, que é um termo italiano
que seria o grande chefão da máfia, da Caborra siciliana, o capolista, e a Citadela. Ele optou pela Citadela na Rua Chavante, 635. É um dos lugares onde você pode ir para a Itália ficando em Porto Alegre. Porque um detalhe, pizza de verdade não tem mais do que 35 centímetros de circunferência. O resto não é pizza, é delivery. Pizza de chocolate, isso aí não é pizza. Chicão, sabe? É Cidadela ou Citadela? Citadela. Mas eu vou falar uma coisa pra ti. Você tem a tua preferência. Eu tenho a minha há muitos anos, a Bela Morano da Lucas de Oliveira. Mas a Bela Morano era de um amigo meu, o Rogério. Rogerinho. Mas o Rogério vendeu a Bela Morano. Não, o Rogério foi pra Bahia e já voltou de novo. Tá por aqui, deve estar assistindo agora ele tá na Nex, o grande corretor. O Rogério é uma das mais maravilhosas. Mas olha, o pizzaiolo é o mesmo. Por isso que ele era craque, aquela pizza muito boa da Bela Morano, lá da Lucas de Oliveira. Uma outra grande opção, Bela Morano, na Zona Norte, no ZN e no ZS aqui, na Citadela. Você falou de... sabe por que eu falei Cidadela? Porque Cidadela é um dos maiores romances escritos pelo A.J. Cronin, Archibald Joseph Cronin, escreveu Cidadela. E também um outro livro chamado A Cidadela foi assinado pelo Antoine de Saint-Exupéry. Mas como tu é inteligente, se eu fosse mulher eu ia ficar contigo. Não é que você falou. Já está ocupado, já tem a... o Burdi fica espantado. Que Burdi, rapaz? Não, você fica espantado com o que ele me diz. Eu fico espantado. O Burdi não tem nada a ver. Aqui, ó, nessa bancada o Burdi já não se assusta com mais nada. Já acordou. A fase do terror passou. Agora ele já se enquadrou. Já se enquadrou. Cara, permite que eu volte ao trânsito. Eu conversei com o vereador Bernardino Vendrúsculo, integrante da Câmara Municipal de Porto Alegre, que está reclamando de um projeto dele que não anda, e é um assunto para ser suscitado aqui na bancada. Ele preconiza a existência do pisca amarelo durante a noite e a madrugada nos principais cruzamentos de Porto Alegre. Primeiro porque algumas pessoas não obedecem. Está aberto, passa direto, e passar direto pode significar um acidente. E também as pessoas podem ser assaltadas. Está vermelho. Então, já funcionou em Porto Alegre há uns 20 anos, 15 anos, o pisca amarelo. Então, as pessoas, quando chegam, olham, que eu pisco de atenção. Se há possibilidade de passar, passa. Caso contrário, se vem um carro, dá uma olhada na velocidade, espera um pouquinho. Mas ficar 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, numa esquina de Porto Alegre hoje, escura. Então, os farrapos com a Atencio Gomes é travesti de um lado, assaltante do outro. Então, esse é um assunto que nós poderíamos aqui comentar, se há necessidade ou não do pisca amarelo durante a noite e a madrugada. Gustavo? Eu acho que não pode ter multa durante a noite e a madrugada. Eu acho isso um problema muito delicado e você, ao abordar o problema, já ofereceu as variáveis que devem ser avaliadas. Quer ver uma coisa? No Rio de Janeiro, alguns anos atrás, eles tentaram colocar aqueles radares com sensores funcionando durante o dia, durante a noite, virava direto. Em 1 mês, eles recolheram mais de 20 corpos. O vagabundo ficava esperando no sinal. O sujeito passava 3 horas da manhã lá e encostava o revólver. Bom, aí o que eles fizeram? À noite, ficava no amarelo. Amarelo piscante. No amarelo piscante. O que aconteceu? Além das mortes nos sinais desaparecer, os próprios acidentes de trânsito desapareceram. Porque o que acontece? Você acaba com a preferencial de madrugada. Então, quem anda de madrugada tem que saber o seguinte: todo o cruzamento eu tenho que cuidar. Ponto, acabou. Todo. Então, tu és favorável? Sou favorável. Eu também sou favorável. Sou favorável. Olha aqui, ó, o Israel mandou uma foto dizendo o seguinte: hoje foi o dia mais fashion da minha vida, porque hoje à tarde tirei uma selfie com o Chicão. Olha. Me chamo Israel, eu e a minha esposa Valéria somos fãs do programa. Gostamos e admiramos todos, mas nosso ídolo é o Chicão. Abraço do Israel e da Valéria de Lomba Grande, Novo Hamburgo. O Israel, muito legal, me cruzei com ele no estacionamento. Mandou a foto aqui, ó. Big da Cavalhada lá, muito bacana. Mandou lá. a foto aqui, ó. Olha que legal. Um cara muito fashion. Eles se identificaram pela careca, né? Tá muito fashion. Os dois são portadores de... Mas só que não sabe que os símbolos sexuais do planeta hoje são careca. Sim, é dos carecas que elas gostam. Bruce Willis, que eu sou a cópia do Bruce Willis. Igual. A mesma conta bancária. Não,
Para com conta bancária. Tu parece aquele cara, um mortofol, só quer saber de dinheiro. Nós não estamos falando de estilo. O mortofol, sabe? E o careca negro mais legal do planeta é o Wesley Snipes e Jamie Foxx, entende? Então tu é uma mistura de Wesley Snipes... Não, eu sou Bruce Willis, eu tô falando que as teses branco e negro são bonitos carecas. Vamos falar daquilo que dá certo agora. Você quer realizar aquela viagem dos seus sonhos e com a melhor agência de viagens? É claro, a Tia Yara tem as melhores opções. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter. Além de participar de emocionantes shows no Sea Road, adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3D e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. E agora a Tia Yara vai fazer um convite especial para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí, a Tia Yara Turismo proporciona para você e para a sua família uma viagem inesquecível. Entre em contato pelo telefone 51-3332-6935. Agora eu estou interessada nesse papo aqui, ó, na minha direita. O papo começou por aqui. Os grandes negócios hoje da iniciativa privada é botar um bordel. Ixi, Maria, o papo da direita na Sul, nunca a gente tem que perguntar. Não é crime? É crime? Não é crime. Fecha a carne. O rufianismo é crime. Então por que não fecharam a carne no Grupo Azul? Pergunta para o dominó, barca. Tem gente que deveria fechar a carne e ter conta corrente lá. Muito político. Ué, mas não lembra aquela vez que acharam os celulares da Assembleia Legislativa lá? Na carne? Atualidadesarrobapampa.com.br. Nós que não fizemos parte da realeza, só gostaríamos que as coisas funcionassem no Brasil. Como funciona a indústria do achaque. Se tudo funcionasse como a Receita Federal, ficaríamos felizes. João Luiz Ramé, aqui de Porto Alegre. A dona Nilce mandou. A dona Nilce mandou. É verdade. Se tivesse tanta eficiência. Competência. A cobrar, tem. Uso da tecnologia. Ué, quem não paga tem que ser cobrado. Competência, exame de ingresso duríssimo e a utilização da tecnologia mais moderna do mundo. A dona Nilce, lá de Sapiranga, diz o seguinte: sou fã do programa, gostaria de mandar um beijo para o meu ídolo, Marne Barcelos. Opa, queria obrigado. muito saber como é o gosto do beijo na boca dele. Ai, Marne Barcelos. Dona Nilce de Sapiranga, Marne Barcelos. Que pasta de dente você usa? Ele está dizendo que eu adoro amendoim. Eu adoro amendoim. Onde que o senhor tirou que eu adoro amendoim? Tu tem um jeito da boca assim, amendoim. Que come amendoim. Tem um jeito de comedor de amendoim. assim, ó, ficou com um amendoim aqui trancado no dente. Mas amendoim é excelente. O Marne é um cara tão fecho que ele dorme mascando chiclete pra mulher não sentir o hálito da madrugada, entende? Que não é muito Principalmente legal. se tiver de um uísque e tal, alguma coisa, na outra época, né? O Marne é o único cara que consegue ter dor de dente na chapa. Agora uma resposta à 30 altura, segundos tá para desmoralizada. O senhor é preconceituoso. Tá bom. Qual é o problema do cidadão ter uma chapa? Ué, mas eu tenho O aqui... cidadão não tem dinheiro como o senhor, que é milionário, Não, carro mas eu tenho um importado, que negócio põe... artificial aqui na Pino. ponta. Aqui, eu tenho um negócio Pino, o senhor artificial põe aqui. pino. O senhor tem uma boca de ferro. Não, eu enfio muito pino, mas aqui Ele gosta tem muito de são pino, né? dois Isso aqui aqui é muito atrás. pino, viu? Não, mas eu não tenho Pino problema. em cima de Se pino. cair um dente, eu vou lá e boto. Implante, exceção, furar o Ele traço ali. enfia, ele boto. senta em cima de Também. pino. E tu usa Isso. corega? Não, porque o meu tá rachado tá, aqui não atrás, precisa. coisa e tal. Tá a chaga, tá. Ai, ai. Mas o Marne Barcelos esse dia foi tratar um canal na ponte.
Boa noite. Razão assiste ao senhor Burdi. É o chacal, né? Pois os viciados, carinhosamente chamados de usuários, são os piores criminosos no mundo da droga. São esses vagabundos que impulsionam o tráfico. Não existe, se não existisse usuários, não haveria o poderio dos traficantes e os crimes iriam diminuir. 70%. Abraços, Adão Paulo Alves, de Santa Maria. Senhor Adão, o senhor tem, olha, agradeço a referência e o senhor tem absoluta razão. Acho que esse assunto não pode mais sair da pauta. Só o traficantezinho, o vaposeiro, como é que chama? O bonde e tal. Não. Primeiro, lá na fronteira, o Exército e a Polícia Federal estão lá em cima, mesmo assim, essa fronteira de 8.500 quilômetros, a droga entra, mas o usuário não pode ficar absolutamente impune, né? Porque ele é co-participante de um processo do crime. Carlinha, eu queria que os telespectadores não ficassem sem resposta a uma pergunta que tu fizeste, depois entramos em outros assuntos, que é a questão da previdência social do funcionalismo público do Rio Grande do Sul. Vou resumir aqui em um minuto o que acontecia e o que acontece. Lá, décadas passadas, aprovaram a concessão da aposentadoria integral para os funcionários públicos em todo o país, sem fazer uma previsão de como é que no futuro pagariam. Hoje, nós sabemos como é que está a situação. No Rio Grande do Sul, há mais aposentados do que funcionários na ativa. E mais da metade dos recursos previstos para o pagamento pessoal se destinam, e com todo o direito, aos aposentados. O que aconteceu? Não mantiveram um fundo que sustentaria as pensões e as aposentadorias. O dinheiro sai diretamente e todos os meses do Tesouro do Estado. Alemanha, Japão, qualquer país civilizado tem um fundo, e esse fundo é aplicado em investimentos e esse dinheiro rende e cresce. Bom, o Brasil é diferente, né? Foram lá, fizeram a Transamazônica, fizeram Brasília, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, tiraram o dinheiro da Previdência, tanto dos servidores públicos como dos servidores privados. Aliás, servidores públicos nem mal criaram, pouco, porque os estados nunca, e o governo federal nunca depositaram a sua parcela. Bom, então o que nós temos hoje, a partir de hoje, no Rio Grande do Sul? Nós temos um limite. Os funcionários que a partir de agora ingressarão no funcionalismo público do Rio Grande do Sul terão, ao se aposentarem, o limite máximo, no valor de hoje, claro, vai ser atualizado, R$ 5.100. Ele vai contribuir para R$ 5.100. E se quiser aumentar para chegar ao nível do seu salário, que pode ser maior, ele vai ter que fazer uma complementar. Então, o que eu espero é que esse dinheiro que os funcionários vão pagar para receber lá adiante o valor correspondente a R$ 5.100, que é uma espécie de média do que ganham os funcionários, esse fundo seja mantido. Ah, não, porque precisa de dinheiro para pavimentar estradas, não sei o quê. Eu vou lá e tiro o dinheiro. Que isso não aconteça, né? Tem que haver uma cláusula, um artigo, vai dar cadeia. Agora, eu quero dizer que o resultado disso só ocorrerá daqui 30 anos, não antes. Agora falando sobre Brasília, que o clima está bem quente por lá, né? Depois da reportagem da revista Veja do final de semana. O ministro Gilmar Mendes, do STF, defendeu nesta terça-feira uma apuração sobre os próprios investigadores da Operação Lava Jato e disse que os procuradores da República precisam calçar sandálias da humildade e não podem se achar o ó do Borogodó por receberem atenção da imprensa. Já o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ressaltou que ainda não há nas dependências do Ministério Público qualquer anexo que trate do episódio relatado pela revista Veja. Ele chegou a classificar de estelionato delacional o vazamento das informações para, segundo Janot, dar a entender que se tratavam de detalhes oferecidos no acordo de delação premiada. Então, diz que de lá não vazou nada. Essa é a situação de Brasília. Esse negócio está muito esquisito. Está estranho. Achei a reação do ministro Gilmar Mendes absolutamente desproporcional ao fato. Acho que o ministro Gilmar Mendes assumiu um corpo
muito perigoso. A gente sabe que ele gosta de um microfonezinho, ele fala, ele é falastrão, coisa e tal, mas acho que o ministro Gilmar Mendes deveria esperar um pouquinho para ver esse episódio, para onde vai, os caminhos. Ele saiu atirando, defendendo o corpo, defendendo o STF. Acho que o ministro deveria pensar em defender o STF de outra forma, porque o processo de depuração começa de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Acho que o ministro Gilmar Mendes falou demais. E também outra manifestação do ministro Gilmar Mendes que eu critico é o fato dele dizer que a suspensão do financiamento de campanha por parte das empresas é um teste, duvidando que vai ter resultado. Sim, vai ter resultado, modifica o princípio e a prática da propina, do financiamento de todos os candidatos por parte das empresas para depois cobrarem do vencedor e cobrar com juros, correção monetária. Então, eu acho que ele tinha que incentivar e não desestimular, dizer, não, esse negócio é uma experiência, o que vai acontecer agora é uma experiência. Não é experiência. Num país pobre, que gastava milhões e milhões, não tinha, era infinito o gasto. Não se justifica, não se justificava e não se justifica. Então, o que nós vamos ver agora, nesta campanha, e eu espero que isso se dê na prática, é o restabelecimento de uma circunstância que elimina a propina e a corrupção. Agora, essa história que o Marni Barcelos está namorando, está dando o que falar. Olha só, Carla, a Lúcia de Santa Maria pede para o Vitorino dizer quem é a pessoa que Marni está namorando, que é para dizer para ela tirar o cavalinho da chuva. Beijos a todos. Abraço para Santa Maria, meu amigo Cláudio Zap, lá em Santa Maria. Muito bem, Marni Barcelos. O Marni Agora, Barcelos... quem tem um recado para você é o nosso colega. Pois é, sabe o que acontece, Carla? Assim, ó, sabe quando você tá numa lomba, aí você tá naquela dúvida, né? Tá com uma lomba e o carro, o trânsito tranca, coisa e tal. Dá medo só de pensar que o carro pode descer quando você tirar o pé do freio, não é mesmo? Pois é, chega de sofrer. Você precisa mesmo de um Picanto automático. A combinação perfeita entre conforto, desempenho e economia. Com motor 1.0 de 80 cavalos e transmissão automática de 4 velocidades, esse compacto super completo reúne tecnologia e segurança ao dirigir, além de reduzir o cansaço gerado pelas atividades do dia a dia. E você não precisa tirar as mãos do volante para ouvir música ou atender o telefone. Ele tem comandos diretos na direção, o que permite mais atenção no trânsito e conveniência. Você também está totalmente seguro, pois o Picanto vem equipado com airbag duplo frontal, espelhos retrovisores com regulagem, rebatimentos elétricos e setas com LED, o que facilita as mudanças de faixa ao estacionar em vagas muito apertadas. O Picanto automático é perfeito para a vida agitada da cidade e tem 5 anos de garantia. Compre o seu Kia Picanto automático na Kia Sun Motors, na Ipiranga 7110. Venha fazer um test drive e fique preparado para enfrentar a rotina diária da cidade. Picanto automático é na Kia Sun Motors. Você sabe aonde quer chegar. Muito bem, olha aí o final, você sabe aonde quer chegar. Boa noite, Carla e bancada. Marni, tem uma visão interessante do centro de Porto Alegre, compartilhada com alguns amigos. Quando vamos de metrô, o medo aflora ao entrarmos nos vagões, onde se concentram pessoas suspeitas que vagam entre as estações, indo e vindo sem rumo, esperando alguma oportunidade para surrupiar pessoas desatentas. Ao chegar na estação Mercado, a sensação de medo aumenta. Caminhando no centro e em torno do mesmo, a visão é no mínimo sinistra. Pessoas deitadas nos cantos, outros mendigando, alguns até com atos constrangedores. Isso tudo com muita sujeira mesclada com odor de urina e comida estragada. E para agravar, pouca segurança. Essa sensação ocorre também aos finais de semana no Parque Farroupilha, na Redenção, Brick da Redenção. Quando vamos de carro, somos intimidados por flanelinhas tentando nos extorquir. E pelo jeito, a coisa vai mudar. Vai ficar ainda pior.
Saudações, Eduardo, de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Tem toda a razão, né? Agora, Marne Barcelos, é a hora dos aniversariantes. O primeiro aniversariante, Carla, foi uma das maiores figuras do cinema americano. Quem é que não assistiu Dançando na Chuva? Gene Kelly. Gene Kelly foi um dos maiores dançarinos do cinema, que fez, junto com Fred Astaire, criou na década de 40 e de 50 esse estilo do sapateado, etc. Foi realmente maravilhoso. Esse Cantando na Chuva, ele estrelou ao lado de Debbie Reynolds, que foi casada com o grande cantor americano Ed Fisher. Outro aniversariante de hoje, eu tive a oportunidade de conversar com ele diversas vezes no Rio de Janeiro, quando trabalhei na Globo, na Rádio Globo, não na TV Globo, na Rádio Globo, que é o Nelson Rodrigues. Quem é que não conhece? Quem é que nunca leu um livro de Nelson Rodrigues? E Nelson Rodrigues disse uma coisa que eu já disse aqui, falei aqui, que eu acho fantástica. O dinheiro compra até o amor verdadeiro. Ele disse, Tônia Carreiro, vocês sabem quantos anos a Tônia Carreiro está fazendo hoje? 94 anos de idade. Outro aniversariante de hoje é o Marcelo Alencar, foi governador do Rio, prefeito do Rio de Janeiro, foi presidente do Banerj, época do Brizola, no primeiro governo do Brizola. Segundo vamos na sequência dos aniversariantes, a atriz americana Vera Miles. A Bárbara Eden, lembram daquela série Gene é um Gênio, lembram? Aquela foi outra série que fez grande sucesso. E hoje a Suzana Vieira, de aniversário, uma grande atriz, indiscutivelmente, completando 74 anos de idade. Também a Glorinha Pires. Tampinha e gato. A Glória Pires. Sabia que havia tampinha. O quê? Ele ia chamar a Suzana Vieira de Tampinha. Tampinha e gato. 53 anos está completando a grande atriz, essa sim, a Glorinha Pires, é fantástica, filha do grande humorista Antônio Carlos, uma moça que começou na mais terra infância já fazendo novelas. E aquele jovem chamado River Phoenix, vocês lembram dele? Ele fez o filme A Última Cruzada, morreu com 23 anos de idade. São esses, então, os aniversariantes do dia de hoje, Dona Carla, rapidamente. Carla, hoje, ontem... Só me esqueci de um grande amigo nosso, o Valdemar Bronzato, da Botinha, nosso querido amigo, completando 84 anos. Parabéns pelo seu trabalho de 70 anos à frente do seu comércio, meu querido Valdemar Bronzato. Ontem aqui nós noticiamos o falecimento do coronel Pedro Américo Leal. Hoje eu fui ao velório na Assembleia Legislativa, que suspendeu a sua sessão, homenagem da companhia de guardas, que ficou durante todo o período, muitos militares, muitos amigos, políticos. Eu sempre dei muito bem com o coronel, trabalhamos juntos em 76 e 77 na Rádio Gaúcha, num programa das 8 às 9 da manhã, chamado A Hora da Verdade, que era apresentado pelo nosso inesquecível José Antônio Daut, com a participação da então deputada Dercy Furtado, então deputado Pedro Américo Leal, sempre outros convidados, e eu participava com muita honra desse programa, e tivemos uma convivência muito próxima naquele período. Depois o Mendes Ribeiro veio da Rádio Guaíba e ocupou esse espaço que era o Espaço Nobre, o programa mudou de horário, e eu quero fazer aqui mais uma homenagem ao coronel, que sempre foi ele foi um defensor do regime militar, evidente, alinhado, identificado por princípios programáticos, ideológicos. Naquela época, militar, para falar com jornalista, olha, no país tinha que buscar com lupa. E o coronel sempre conversou com todos os jornalistas. Ele era uma palavra franca, uma palavra aberta, inclusive alguns que estiveram presos e que não tinha, as famílias não tinham canal nenhum para se aproximar, para saber onde estavam e tal. O coronel, com o seu prestígio e o seu senso humanitário, prestou por esse sentimento de humanismo. Identificava e conversava e tal, e para muitos dizia, meu filho, quando saía da prisão, meu filho, reflete sobre o que você fez. Ainda era uma espécie de pai. Então eu faço mais esta homenagem à figura que ontem nos deixou aos 92 anos de idade, Coronel Pedro Américo Leal. Muito obrigado, muito bem lembrado, Armando Burdi. Lê meu Drops, pede a Simone Ferreira. Presta atenção, Chicão.
Carla está mais fashion que o Chicão. Você está com 2 relógios, só eu percebi. Beijo, Simone de Novo Hamburgo. Não, eu tô com... Isso aqui é uma pulseira, e aí sim, no outro pulso eu tô com um relógio, mas essa pulseira aqui é da mulher de Chicão Tofani, ó, Kátia K, que me deu, linda, sempre faz o maior sucesso, acho que assim é melhor. Não? Dificultei? Eu acho que assim ficou melhor. Tá, de mostrar. Olha, Chicão. Muito show. Couro linda, né? É a coisa mais hoje. Então, é um relógio e uma pulseira. Material nobre, né? Tá, mas até tem alguém perguntando aqui, é luzes esse negócio aqui? Isso aqui é que é luzes? Não, isso são mechas ombré, né? Como é o nome? Ombré. Mechas ombré. Coisa moderna isso. Mas e o cabelo assim, ó, frisadinho, sabe? Gostei. Sabe como é que é? Modelagem étnica. Tem que chegar no salão. Sério, não sabia. Shoulder wave. Os nomes desse negócio é muito bacana. Torino, shoulder wave. Eu quero agradecer a Débora, que faz o meu cabelo no A Mamãe, que é uma pessoa super bacana, especial e tem mãos de fada. Hoje vamos lá, Chico, vamos fazer o nosso cabelo? Vai ser bem fácil. Ela vai chegar lá e vai raspar teu cabelo, estilo Chicão Tofani. Isso. Os dois aeroportos novos em Porto Alegre. Um abraço a um amigo meu que teve uma perda recente num dos familiares, que é daquela fantástica Capri, Galeteria Capri, que é uma referência em São Leopoldo. João, vai um abração. Desde 49, Capri tem um maior galeto do Vale dos Sinos aí. Um telespectador mandou uma mensagem aqui, muito legal, a ideia foi, mas ele não botou o mais importante, que é o nome, tá? Ele fala sobre, ele pede pro Burd comentar sobre os nossos presidentes da democracia. Foram eleitos 7 e somente 3 conseguiram completar o mandato. Por que isso, Burd? É uma democracia jovem, imatura, mas isso começou lá em 1930. Quando Washington Luiz foi deposto e assumiu Getúlio Vargas. Ali começa esse roteiro de presidentes depostos. Cada um teve um motivo. O Jânio Quadros, por sinal, depois de amanhã vão se completar, foi em 61? 55 anos. 55 anos. Eu vou trazer amanhã um trecho de uma entrevista que o Jânio Quadros concedeu ao Ricardo Couto em 1986, em que o Jânio era uma figura... Tem isso. O que tem de histórias do Jânio, eu tenho um livro com as histórias, começava com os bilhetinhos, ele governava com bilhetinhos, uma figura excêntrica, uma figura maluca. Ele era um grande professor de português. Professor de português, né? Quilo por quilo. O Maurício de Porto Alegre está pedindo para a gente mandar um abraço pro Marcos, o irmão dele, que está de aniversário hoje. Alô, Marcos, feliz aniversário, obrigado pela audiência. Posso dar um drops aqui? Deve. Pegar um gancho do Burd, meu ídolo Burd, fazer 2 drops, rapidinho. Um abraço a Denilson Jorge Ribeiro, meu amigo, meu parceiro de Canoas, beijão pra ti. E pro telespectador fazer uma reflexão. Quando o Burd falou do nosso querido coronel Pedro Américo Leal, que nós deixou, ele falou que na época da ditadura era difícil os militares da entrevista. Na época da democracia é fácil os governantes da entrevista. Na época da ditadura, os militares falavam um pouco. Na época da democracia, o governador falou que tá tudo bem em Porto Alegre. O senhor morreu 7 hoje. Quer dizer, fica com vocês, aí vocês ficam medindo isso aí. Quando o Burd falou da deposição do Washington Luiz em 1930, quando o Getúlio amarra o cavalo lá no Obelisco, lá junto ao Senado Federal, na Avenida Rio Branco, na Cinelândia, ali no Rio de Janeiro, o presidente eleito do Brasil era o senhor Júlio Prestes, que recebeu, paulista, que recebeu 90% dos votos de todo o Brasil. Que coisa impressionante isso. Foi impressionante a deposição. E ele não assume, e quem assume é Getúlio. Aliás, quando sai o trem daqui, com grandes lideranças, Getúlio, Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura, Francisco Brochado da Rocha, os líderes do movimento, a revolta nasceu aqui em Porto Alegre, na porta da Livraria do Globo, na Rua dos Andradas. Vamos chegar a tomar o poder. Eles dominam no quartel-general na Rua dos Andradas e vão para o trem e o trem sobe. Quando chegam, e demoraram para chegar lá, no Rio de Janeiro, umas 2 semanas, quando chegam lá, os militares já estavam assentados, porque houve uma interinidade. O Washington disse, não, eu vou renunciar, porque pode dar um conflito armado e tal. E os militares assumiram, e quando o Getúlio chega lá,
E o Oswaldo Aranha vai conversar com os líderes militares. Não, quem sabe vocês esperam um pouco, nós estamos reorganizando. E aí o Oswaldo Aranha bateu na mesa. Não tem que esperar nada. Nós chegamos aqui para tomar o poder e vamos tomar e já. Porque se não fosse assim, os militares concretizariam o que concretizaram em 1964. Já tinham tentado em 1922. Só gostaria de complementar. Oswaldo Aranha, advogado, que foi prefeito da cidade do Alegrete. E tem um nome, uma rua, eu não sei qual é a cidade de Israel, que tem o nome dele. Lá em Israel, ele é muito homenageado, muito homenageado. Para completar a informação, o início, trazendo para os tempos atuais, o início do julgamento definitivo de Dilma Rousseff está marcado para essa quinta-feira, às 9 horas, dia 25, no plenário do Senado. E hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do processo também do impeachment, Ricardo Lewandowski, rejeitou recurso da defesa da presidente afastada para anular a votação da fase de pronúncia por crime de responsabilidade no Senado. Então, numa última tentativa, ou a gente acha que é a última tentativa, o presidente do STF, então, diz que não tem essa e que o julgamento começa nessa quinta-feira, conforme já tinha sido acordado. Carla, eu cumprimento os amigos que nos acompanham, Mari Lopes, Alice Schmidt, Maria Salete Azevedo, Nete Saldanha e o casal João Carlos e Elaine Krieger. Conhece? Quem? Elaine Krieger? Eliane. Eliane Krieger, não. Eliane Krieger. Não conheço. Não. E é Krieger como se escreve o meu nome também? Hein? É Krieger, Krieger? A grafia? Olha aqui, ó. Boa noite. O ponto de tráfico só existe porque tem o consumidor. Alguém vê ou ouve alguma campanha de combate ou críticas ao consumidor da droga? Um abraço do Daniel Stirmer, de São Leopoldo. Tem razão. Quando acabaram com a penalização do consumo de drogas no Brasil, os nossos brilhantes parlamentares em Brasília, que aprovaram a extinção da pena, extinção de pena para o consumo de drogas no Brasil, eles liberaram uma droga. Nunca foi tão bom para traficante trabalhar no Brasil quanto é hoje, se é que chama isso de trabalho, né? Bom, deve ser, porque teve gente aí colocando até em sentença, em despacho, que a arma é um instrumento de trabalho de traficante. Eu não tenho mais o que dizer. Aí fica difícil, né? E sobre a droga, eu só gostaria de contar um pequeno capítulo da Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, são presos os elementos, né, os nazistas mais famosos, maiores, etc., né? E entre eles o ministro da Justiça. O ministro da Justiça foi a julgamento por um outro tribunal, não aquele de Nuremberg, e perguntaram a ele: o senhor condenou a pena de morte? Ele disse: meu amigo, eu cumpri as leis foram criadas pelos políticos, vem exatamente comprovar aquilo que disse o senhor Vitorino. As leis eram massacrantes, mas foram criadas pelos próprios políticos, como aqui no Brasil. Aliás, o Miguel escreve exatamente isso, ó. Espera só um pouquinho que eu assisto sempre, mas por que vocês não falam em mudar as leis, mudar o judiciário? Acredito que está aí a solução. Um abraço a todos, Miguel de Passo Fundo. Aliás, a nossa audiência, ela é por todos os lados do Rio Grande do Sul. Olha aqui, o Gregório de Bem Neto, também de Passo Fundo, está dizendo o seguinte: caro senhor Burdi, como jornalista de competência e experiência, eu gostaria que falasse sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque é uma grande confusão em dizer que ela vale somente para os meliantes. Abraços do Gregório Neto de Passo Fundo. Só para os a favor ou contra os meliantes? A favor, né? Dá um tapa no vagabundo desse, aparece, ó, direitos humanos agora quando matam alguém, não vai ninguém lá. Olha, pelo menos o que eu posso depor em relação... Não, concordo com o senhor, em princípio, claro. Será que vai dar para responder assim em 30 segundos? Não, então amanhã, conversamos amanhã sobre isso. Claro que a gente fica amanhã. Eu quero um drops final, um beijo especial para o Paulo de São Leopoldo e também para Maria Luísa Azevedo, que está nos assistindo, que é mãe da... Agora eu não vou conseguir achar o e-mail, mas enfim, tá dado o beijo, Maria Luísa Azevedo e Paulo Sodete de São Leopoldo. O beijo chegou e a gente está indo embora, mas a gente volta amanhã. Obrigada pela sua companhia e pela sua participação. Tchau. Tchau.